Boa noite, igreja querida, amigos queridos. Muita alegria em estar com vocês nessa noite. Muita alegria por um motivo muito especial. Nós estamos comemorando brevemente, dentro de alguns dias, o dia chamado Dia do Natal de Jesus. E queremos prestar a Ele o nosso louvor, fazer uma homenagem a Jesus. Muito parecido com aquilo que todos os que vieram à manjedoura naquele nascimento, muito parecido com o que eles fizeram. Uns trouxeram um presente de uma maneira, outro de outra, sua presença era um presente. Eu fico imaginando se alguns, talvez além dos anjos, cantaram. Então eu queria nesse espírito orar inicialmente e logo após eu quero cantar aqui com a minha amada Débora alguns cânticos alusivos ao nascimento de Jesus. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor amou de tal maneira o mundo que enviou o teu mais precioso presente, teu Filho amado, para vir ao mundo, de maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito te agradecemos e também te confessamos que não sabemos avaliar de uma forma inteira, de uma forma completa, toda esta cena, todo esse feito que o Senhor ofereceu a nós. Mas te pedimos, em nome de Jesus, para que o teu Santo Espírito fale conosco, de alguma maneira nos levando mais próximos ao conhecimento daquilo que vai no teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, essa cena que nós mostramos para vocês, logo antes de entrarmos, eu e Débora, é uma cena tão conhecida. É o presépio, não é? Aquela cena que reproduz, é uma tentativa de reproduzir o que se passou ali nos arredores de Belém, quando Jesus nasceu. Belém é uma cidade ainda hoje muito pequenina. Fica assim, uma pequena distância, menos que 10 quilômetros, menos que 10 milhas de Jerusalém. E naquela época, então, era um pequeno número de casinhas. E o bebê Jesus provavelmente nasceu ali nos arredores, numa gruta onde existia condições mais adequadas, uma gruta onde eram guardados os animais. Mas a história vocês conhecem e esse cântico muito lindo fala a respeito da vila de Belém em que Jesus nasceu.
comparável ao Senhor Jesus e não há outro como Ele, que mereça o nosso louvor, o nosso reconhecimento. E nós o fazemos com grande alegria nessa noite tão especial. Bem, nós vamos dar sequência ao nosso culto pregando a palavra do Senhor que se encontra lá no Evangelho de João. Nós terminamos a semana passada o capítulo número 7 e hoje vamos entrar no capítulo 8, novamente um grande capítulo, quero dizer um longo capítulo, e nós vamos ler apenas o texto compreendido entre os versículos 1 e 11. Uma história muito famosa, uma história que muitos conhecem, é o relato a respeito daquela mulher adúltera, um fato assim muito comovente na cidade de Jerusalém. Eu vou ler para vocês. Todos nós nos lembramos que Jesus se encontrava ainda em Jerusalém, depois de terminada
a festa, grande festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. A festa aparentemente já havia se encerrado, porque nós lemos, quando estávamos no capítulo 7, na semana passada, aquele grande sermão de Jesus. Na realidade é um sermão que não foi tão longo, mas grande em intensidade. Nós falamos com os irmãos sobre como Jesus, no último dia da festa, ele falou com uma grande voz, ele clamou, ele pediu no seu coração, ele implorou para que as pessoas dessem ouvidos a ele, dizendo assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. As verdades que são o sustentáculo desse sermão, toda ela nós passamos por ela quando estudamos o capítulo 6 e ao longo do capítulo 7. Nós vimos, e com a ajuda de outros trechos, como o texto de Romanos, de Paulo e alguns outros, nós vimos, queridos, que não é possível, o homem não tem na sua natureza, ele não tem na sua vontade, na sua escolha, o desejo de buscar a Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há nenhum sequer. Jamais houve uma pessoa que tenha vindo ao mundo e que desejava buscar a Deus. Isto não é assim. Pelo contrário, a palavra nos desvendou lá em João 6,45 essa tremenda verdade de que Deus, ele é quem ensina o coração do homem, ensina de várias maneiras, através de fatos na natureza, através de uma pregação, de um hino, de incidentes tão variados que são praticamente infinitos, depende da sensibilidade de cada um. Deus, ele fala, ele ensina o homem. E a palavra nos diz lá nesse trecho, nesse versículo-chave, João 6,45, que para aquele que ouve e aprende a palavra que Deus está lhe ensinando, às vezes sem som, sem uma comunicação verbal da parte de Deus, auditiva da nossa parte, mas aquele que entende, aquele que aprende de Deus, Deus imediatamente lhe mostra o Salvador, Jesus, e ele o entrega a Jesus, que não o lançará fora, e Deus tem esse grande desejo. O que será que esse rapaz, esta moça, esse senhor, essa criança, o que será que eles vão fazer dessa oportunidade de se verem cara a cara com o Salvador Jesus? E Deus, então, a palavra dele nos conta que ele deseja que nenhum desses se perca, mas é um momento crucial na vida de uma pessoa, que esse momento, eu creio, por causa do grande amor de Deus, ele se repete algumas vezes, talvez muitas vezes na vida de um indivíduo que diz não de uma vez, diz não de outra vez, não está interessado por outra vez, mas Deus insiste, 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 mas a palavra do Senhor é clara. Ela diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que nos conta é esta verdade a respeito de Deus e de seu approach ao homem, de que ele nem sempre será encontrado. Haverá um dia em que essa oportunidade cessará e a pessoa não poderá mais vir a Jesus. Aliás, isso faz parte desse texto. Nós vamos ver que Jesus falou sobre isso no capítulo 7 e vai repetir essa mesma verdade no capítulo 8, como que uma advertência. Gente, não desprezem esta oportunidade que eu, Deus, estou dando a vocês. Hoje é dia de salvação. O Senhor nos diz, é dia que você olhe e se arrependa dos seus pecados e que clame ao Senhor para ser salvos, para que Deus então execute o seu plano eterno na sua vida. Bem, esse é um resumo, nada mais que um resumo a respeito do que nós falamos
naquele longo sermão da semana passada, no domingo passado. Bem, nós vemos no final como que coisa linda, que Jesus, ele convida a pessoa então para vir a ele e beber, e ele diz que, na linha seguinte, ele diz que esta água, quem beber dessa água, brotarão rios de água dele próprio. Que coisa interessante, se a gente puder se ater a uma figura comum, como eu tenho aqui no meu quintal, talvez vai fixar melhor na nossa mente aquilo que Jesus está dizendo aqui para nós. Ele nos diz assim, que ele é a água, e aquele que receber dessa água, fluirá dele, desta pessoa, água. Sabe com que eu comparo isto? Eu tenho aqui uns vasinhos que nós batalhamos muito para que eles vingassem. Agora eles estão tão bonitos e eu estou muito contente. São vasinhos com a plantinha comum, a hortelã doce. E eu jogo água sobre ele, tem que ser com muito carinho, porque é uma planta muito delicada, e eu vou jogando água. De repente eu olho por baixo do vaso, está saindo água pelo fundo do vaso. Não é um erro, é assim mesmo que é para ser. A água, ela circula através daquela pequena porção de terra onde está plantado a hortelã, e ela transborda para fora. Ela vai-se embora, mas a planta não pode viver sem um novo e contínuo suprimento de água. Talvez tenha ajudado um pouquinho a visualizar o que Jesus diz, a sua identidade que ele faz de si mesmo com o Espírito Santo. Porque claramente João diz, Jesus nesse dia, ele estava falando sobre o Espírito Santo que ainda não havia sido dado para todos. O Espírito Santo estava com ele, estava em Jesus, mas nós sabemos a história como que a bênção do recebimento do Espírito Santo pela igreja, por várias pessoas, ela só foi inaugurada alguns meses mais tarde, a contar dessa data. E eu queria trazer para vocês alguma coisa que eu creio que vai nos ajudar a entender bem o que se segue a essa pregação de Jesus. Aquele evento terminou, a história, o capítulo 7 termina dizendo que todos foram para a sua casa, e eu vou entrar no capítulo 8 então e fazer essa pequena leitura dos versículos 1 até o 11. Gostaria tanto de ter a certeza que todos estão seguindo nas suas Bíblias, em casa ou no seu celular. Então, como eu disse, cada um foi para a sua casa, terminando os vários eventos sobre os quais nós já pregamos no domingo passado, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras bem em frente a Jerusalém, uma pequena distância. Jerusalém está num lugar alto, o Monte das Oliveiras é um monte, tem uma certa altura, embora não seja tão alto, e no meio um vale, o vale do Quidron, ou do Cidron. Então a pessoa sai de Jerusalém numa pequena caída do terreno, vai até o vale e sobe, e lá Jesus então teria passado a sua noite. E pela manhã cedo ele voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e ele, assentando-se, os ensinava. Vejam a cena, Jesus logo cedinho, ele vem para o templo, e ali ele faz aquilo que ele já havia feito na metade da festa dos tabernáculos, naquele grande espaço que circunda o templo. Jesus então se assentou, essa era a posição que o mestre tomava, não é? E ele se assentou e cercaram-se dele muitas pessoas, e Jesus então está pregando a palavra, falando uma vez mais sobre o reino de Deus. O grande objetivo de Deus, através da palavra de Jesus, era sensibilizar ao povo sobre o que realmente importa no coração de Deus. É que as pessoas entendam que tem que receber esta vida eterna, e essa vida eterna só é recebida através do perdão dos seus pecados que Jesus, Filho amado, veio trazer. Este é o ponto operacional de Deus. Tudo gira em torno disso. Ah, mas Deus não dá bênção? Se tiver uma pessoa doente na minha casa, se eu estiver desempregado, se eu não estiver me dando muito bem com o meu vizinho, se eu estiver com uma dor, tudo é verdade. Deus demonstra a sua bondade
para nos levar a uma situação que ele chama de arrependimento. Nós olhamos para a bondade de Deus e vemos, mas que coisa, ele é tão bom, ele tem me atendido, eu quero conhecê-lo, eu quero me acercar a ele. Esse é o objetivo de Deus. As bênçãos que ele dá, e ele nos dá, e sempre nos dará, e nos tem dado, elas têm essa finalidade de nos levar para Jesus, para que nós conheçamos a verdade maior, que é a salvação de Jesus. Muito bem, ele estava ali ensinando e, de repente, a paz daquele momento foi quebrada de uma maneira muito estranha. Os escribas e fariseus, vocês já sabem de que eu estou falando, trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Outra tradução diz assim, ela foi apanhada em flagrante adultério. Como terá sido essa cena? Na realidade, nós não vamos ser capazes de reconstruir. Mas adultério é uma pessoa, comete uma pessoa que é casada e tem relações íntimas com uma outra pessoa casada. Ou se uma pessoa casada tem relacionamento íntimo com uma pessoa que não é casada. Ou vice-versa. Uma pessoa casada busca relações íntimas com uma pessoa casada. Enfim, essa definição de adultério. E esta mulher, ela foi pega numa situação assim. E eles seguem. Eles vieram muito bravos, muito nervosos e pondo a mulher no meio, era como se houvesse um círculo ali, eles põem essa mulher no meio, cara a cara com Jesus e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, nos mandou Moisés que esta classe de mulher seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam ele, registrou João, tentando para que tivessem de que o acusar. Não é difícil perceber. Esses homens não estavam interessados, eles já demonstraram isso várias vezes. Estamos aqui com 2 anos e meio de ministério de Jesus. Eles demonstraram que são opositores de Jesus, demonstraram em várias ocasiões que eles querem matar a Jesus, eles querem impedir que outros recebam a salvação de Jesus, e a última coisa que eles querem é um conselho ou uma opinião acadêmica a respeito da palavra de Deus. Eles sabem a palavra e eles mostraram para Jesus aquele texto em que a palavra do Senhor nos diz, lá na lei de Moisés, o que deve acontecer com uma mulher nessas circunstâncias. Bem, existem aqui algumas coisas muito estranhas. Esse é o tipo do pecado que alguém não comete sozinho. E como tem acontecido ao longo de tantos anos, talvez eu ganhe a simpatia de alguma irmã, alguma pessoa conhecida do sexo feminino que está me ouvindo, mas ao longo da história, não é verdade, irmãos, as mulheres têm sido assim muito injustiçadas, de uma forma geral, pelas sociedades, e a sociedade judaica, a sociedade do Velho Testamento, ela não foi nada diferente. A opressão era grande, ela não era dada as mesmas condições, e eu não vou divagar aqui sobre todos os detrimentos que uma pessoa do sexo feminino tinha. E eu não sei o que aconteceu, se esse indivíduo pulou a janela, pulou o telhado, seja o que for, e saiu, bateu em retirada no seu cavalo e não conseguiram pegá-lo. Eu não sei o que houve. Era bem de manhã, as formas de fuga talvez não fossem muito difíceis, porque as ruas de Jerusalém, em geral, muito apinhadas de gente, não deviam estar tão cheias assim. Seja qual for, é muito estranho que eles tenham levado apenas a mulher. E outra coisa, é claro, o intento desses homens de que Jesus, de alguma forma, se encontrasse numa situação sem saída. Vejam bem, se Jesus endossa a lei de Moisés, eles poderiam acusá-lo de Jesus, de não ter misericórdia, dele não ser tão bondoso como outras pessoas diziam que ele era, e ele era. Se ele concorda com o apedrejamento dessa mulher, eventualmente poderia haver uma execução sumária ali nos arredores do Templo de Jerusalém, o que seria visto pelos romanos invasores como uma insurreição, porque
os judeus não podiam executar ninguém, a não ser que fosse com ordem dos romanos, após um julgamento pelas autoridades romanas, e Jesus estaria fazendo o papel de uma autoridade, o que não cabia aos judeus. Vejam só, Jesus iria ficar numa situação muito difícil se ele concordasse com a lei. Por outro lado, se ele abrisse a sua boca para dizer, não, vocês estão sendo duros demais, vamos dar oportunidade, olha como ela está com uma cara de arrependido, ou qualquer coisa assim. Se Jesus assumisse esta posição, eles teriam um motivo fortíssimo para acusá-lo de um que estava rompendo com os mandamentos do próprio Deus. Então, Jesus é colocado nessa situação em público e vejam a sabedoria de Jesus manifestada da maneira que eu vou ler para vocês. Eles diziam isto e tentando acusá-lo, conforme eu disse, mas Jesus, que sabia das suas intenções, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Que cena diferente! Todos ali espumando de ódio, de maus intentos, de julgamento contra essa pobre mulher. E Jesus, sem dar palavras, se inclina e começa a escrever. Eu gostaria demais de saber o que ele estava escrevendo. Outros gostariam também. Poesias já se escreveram sobre o que Jesus teria escrito, mas é tudo divagação da nossa mente. O que ele escreveu com o dedo ali na terra, nós jamais vamos saber, a não ser na eternidade, se ele assim quiser nos revelar. Enfim, eles insistiram. Depois de algum tempo, eu creio de ter passado o choque de ver Jesus ali se abaixar e ficar escrevendo, não lhes dando palavras, eles insistiram e perguntando-lhe. Jesus então endireitou-se, isto é, ele se colocou em pé e olhando nos olhos desses acusadores, ele disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. Este verso, irmãos, ele é tão conhecido, não é verdade? Nós o vemos em situações, são usados em situações muitas vezes não relacionadas com a verdade da palavra de Deus. É usado até como uma desculpa para pecar, não é? Ninguém pode me acusar pelo erro que eu fiz, porque todo mundo peca. Na verdade, ninguém está na posição de me julgar ou julgar uma pedra em mim ou qualquer coisa assim. Isto é muito comum. Na realidade, esse verso, ele condena aqueles que são culpados, sim, existe uma condenação intrínseca, mesmo que eles nunca tenham sido pegos. É verdade, ele tem aí um peso, ele não está dizendo que ninguém será, não existe nenhuma intenção de Jesus explícita na palavra de que você pode pecar como quiser e ninguém tem nada a ver com a tua vida. Deus tem a ver. Quer os homens saibam, quer não saibam, Deus tem o poder de ver aquilo que vai no coração. E tendo dito isso, Jesus voltou a inclinar-se e escrevia na terra. E quando ouviram isto, aqueles homens saíram um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio da roda. Bem, a lei ensinava aqueles homens, e é muito claro o texto, eu não posso repetir, são textos longos do Velho Testamento, na lei de Moisés, a lei ensina que aquele que testemunhou o ato pecaminoso, ele tinha o privilégio, que palavra inapropriada, não é? De atirar, ou a responsabilidade de atirar a primeira pedra. E eu fico imaginando que aquele homem ou mulher, seja quem foi, que descobriu aquela cena, que incriminou aquela mulher, ele pensou fundo e disse, eu não posso, eu também tenho pecados. E ele saiu, e outro saiu, e mais outro, até que fica só Jesus e a mulher. E Jesus endireitando-se, isto é, pondo-se em pé novamente, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher responde, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Olha a graça de Jesus.
vai-te e não peques mais. Olha a lei, olha a verdade de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós recebemos dele graça sobre graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foram dadas, vieram a nós através de Jesus Cristo. Isso está em João capítulo 1, versículo 16 e 17. Vejam que interessante, amados, o inimigo tem este papel na vida das pessoas. Ele tem esse papel de acusador. Ele acusa, ele aponta o dedo, ele mostra meia verdade, ele mostra que as vestes estão sujas, que a pessoa é indigna por aquilo que ela fez. Mas o Senhor é aquele que diz no julgamento do sacerdote Josué, isso é um texto que se encontra lá no Velho Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 7, e o Senhor, tendo visto ali aquele homem diante da presença do trono de Deus, sendo acusado por Satanás, ele diz a Satanás: o Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem, para mim, é um tição tirado do fogo, isto é, um pedaço de madeira que estava lá no fogo queimando, ia virar cinza, mas Deus o arrebatou de lá. E ele, como que segue dizendo, ele é precioso ao meu coração. Coloquem roupas limpas nele. Coloque um chapéu novo nele, a mitra que usavam os sacerdotes. Porque eu tenho feito com que passe de ti, ó homem, a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Essa é a salvação do nosso grande Deus. E esta é a verdade que a palavra do Senhor nos anuncia, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é tão bom, tão fiel, tão justo. Ele nos perdoa e nos purifica. E Ele acrescenta: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, saibam disso, que diante de Deus vocês têm a mim, Jesus, um advogado, um defensor. Jesus nunca acusa. Jesus é aquele que nos quer defender. E Ele mostra a outra metade da verdade. Sim, pecamos. Sim, nos tornamos indignos. Mas a outra metade da verdade é: Ele derramou o seu sangue no meu e no seu lugar, para que nós recebamos da salvação que Ele nos dá. Coisa tremenda. Jesus diz no final desse texto para essa mulher o que eu considero a palavra mais dura, e sobre ela que nós vamos refletir um pouquinho mais de tempo. Ele falou para a mulher, tendo visto que os seus acusadores já tinham ido, Jesus disse: vai-te e não peques mais. Vá-te e não peques mais. Ordem difícil, não é? Creio que a ordem mais difícil que Deus dá ao homem. Jesus deu esse mesmo tipo de ordem no capítulo 5, todos vão se lembrar daquele homem paralítico há 38 anos, lá no tanque de Betesda, e Jesus o curou com uma palavra. Mais tarde ele o encontrou no templo, provavelmente louvando a Deus pela bênção recebida, e Jesus fez festa com ele, disse: oh, você já está bem. E depois, assumindo um ar mais grave, Jesus disse para ele: agora vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. É a mesma expressão, nós não vamos fazer inquirições sobre o que poderá ter acontecido com aquele homem. Vai ver que ele ficou aleijado devido à mutilação das suas articulações, por sífilis, por alguma outra doença, por alguma outra forma de pecado. Não vale a pena nós ocuparmos o tempo, que é escasso, com esse tipo de pensamentos. Apenas eu queria trazer esta ideia, que Jesus é o que diz isto: vá e não peques mais. Vamos nos colocar na posição desta mulher. Vamos nos colocar na posição dela. Quer dizer, algumas coisas assim que são muito lógicas na minha cabeça. Vejam só, ela sai da presença de Jesus, creio que cheia de gratidão, cheia de disposição sincera a obedecê-lo.
cheia desse propósito: eu não vou pecar mais, não vou pecar mais, não só nesse pecado de adultério, de jeito nenhum. Eu não vou sair daqui, eu vou fazer um propósito agora e vou andar como uma pessoa santa, uma pessoa que não erra, que não comete mais erro de nenhuma natureza. Essa é a disposição que eu imagino que a mulher tenha saído da presença de Jesus. Vocês já pensaram nas pessoas de Jerusalém que a viram ser levada aos empurrões para a presença de Jesus? Vocês já pararam para pensar? Porque agora ela saiu daquele local, ela foi vista ser levada para ela foi profundamente humilhada e agora ela sai. Como vocês imaginam que tenha sido a atitude da maior parte dessas pessoas? Imaginam as pessoas que ouviram a história através de outros, talvez. Ou as próprias pessoas que a apanharam naquele ato. Atitude de desprezo por parte das pessoas, inclusive, possivelmente, principalmente por parte de pessoas religiosas. Todos tinham medo dos judeus, todos queriam cantar a cantiga dos judeus. E se eles fizeram isto, os líderes judeus, de levá-la, de querer ou de sugerir fortemente que ela fosse morta, os seguidores deles não fariam diferente, pelo menos pelo medo que tinham deles. Dedos apontados, olhares de reprovação. Esse dia deve ter sido muito duro para essa mulher. Ela deve ter desejado tanto que esse dia passasse, mas ao passar esse dia, eu tenho a impressão que mais pessoas ficam sabendo. E essa atitude de reprovação acaba se disseminando entre o povo. Ela olha ao redor, ela vai chegando àquela convicção que ninguém mais a aceitava. Pessoas com raiva, algumas pessoas com desejo de vingança, talvez os familiares do homem com quem ela adulterou. A vergonha cresce, a tristeza cresce, o seu isolamento se torna mais e mais visível. Talvez alguns se recusassem a vender coisas para ela, alimentos. Talvez as pessoas para quem ela trabalhava, exercia qualquer tipo de atividade, não quisessem mais ter contato com ela. Tudo isso resulta numa coisa inevitável. A autoestima dessa pessoa deve ter chegado no ponto mais baixo que alguém pode experimentar na vida. Todos. Uma pequena cidade, pequena, mas eram muitas pessoas. Era o mundo dela. Além disso, a insinuação de outros homens que viam nela agora uma presa fácil. Uma pessoa com baixa estima e que comete um deslize moral, ela é frequentemente, eu não estou contando naquela época, eu estou contando ao longo da história do mundo, ela é oprimida, ela é buscada por outras pessoas com este pressuposto. Você já fez? Faça sempre. Por que não eu? Novamente. Imagine-se vivendo neste tipo de situação. Todavia, queridos, eu quero dizer para vocês isto, que a exortação que ela ouviu de Jesus, vá e não peques mais, não estava centralizada nos outros. Estava centralizada nela própria, porque ela antecipava uma luta maior que essa mulher teria que enfrentar quando fosse atacada pelas mesmas tentações que a levaram a adulterar. Ela vai ver que aqueles sentimentos, aquelas coisas que a impulsionaram a cometer aquele pecado e muitos outros pecados, que ninguém peca uma vez só, uma vez na vida, de uma maneira só, nós pecamos de muitas maneiras. E as fontes desses pecados ainda estão jorrando. E ela vai perceber, como nós podemos perceber, que o problema não é tanto aquilo que aquele problema representado pelas pessoas ao seu redor, esses que a agrediram moralmente e continuavam a fazê-lo. O grande problema na vitória contra o pecado estava dentro de si mesma. Eu vi certa vez um resumo
da vida desse homem, Antônio, creio que foi canonizado pela igreja como Santo Antônio. Um homem muito honesto, que fazia muito sentido para com ele mesmo. Ele vivia muito aflito por causa dos seus pecados, pensamentos pecaminosos, sentimentos pecaminosos, palavras, ações. Isto o perturbava demais. Ele chegou à conclusão que a fonte dos seus pecados era o contato com as pessoas, que ele precisava se isolar. E ele foi para um mosteiro, aparentemente localizado no norte da África, ali nas regiões desérticas. E ali Antônio passou 23 anos sem ver uma pessoa, sem ver o rosto de ninguém, o corpo de nada. Ele se isolou nessa luta contra o seu próprio pecado. Depois desse longo período, ele volta para sua terra, derrotado, e a sua frase foi: eu me isolei da humanidade para vencer o pecado, mas o pecado, eu descobri, ele vive dentro de mim. Dentro de mim. Algo mudou profundamente numa pessoa que passa a se importar com os seus pecados. O Senhor nos fala sobre isso lá em Ezequiel capítulo 36, um dos meus trechos favoritos, dizendo a respeito daquele que recebe a salvação de Jesus, existe uma nova sensibilidade. Coisas que ele praticava, ou ela praticava antes, ou pensava, ou falava, ou que eram pecados, agora não quer mais. Surge uma nova natureza dentro que começa a disputar a primazia. Aliás, a quem a primazia foi dada é a presença do Espírito Santo. Ele diz: eu vou espalhar água pura sobre vocês. Eu vou limpar vocês das suas imundícias, eu vou dar um coração novo, eu vou colocar um novo espírito dentro de vocês, vou colocar em vocês o desejo de não pecar. E esta luta, esse desejo de não pecar, ele é muito bem ilustrado. A melhor ilustração desse desejo para mim sou eu mesmo, mas muito bem ilustrado na palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, servo do Senhor, grande missionário, fiel, mestre na palavra, um homem com tantas virtudes. E ele fala a respeito dele mesmo, Romanos capítulo 7, eu vou ler um pouco salteado porque o trecho é longo. Eu sou carnal, eu sou vendido sob o pecado. O que eu faço eu não aprovo, pois o que quero, isto eu não faço, mas o que eu não quero, isto eu faço. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço. E quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo em meus membros uma outra lei que batalha contra os membros do meu entendimento, contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Oh, miserável homem que eu sou! Miserável homem que eu sou! Quem me poderá livrar deste corpo, do corpo desta morte? Dureza não? Você já se sentiu dessa maneira? Esse é sentimento que todo crente em Jesus tem. Toda pessoa sincera com Deus tem esse sentimento, tem essa convicção. E a palavra do Senhor Jesus: vá e não peques mais. Parece algo tão inatingível, tão impossível. Vá e não peques mais. Vejam só, Paulo seguiu na sua descrição, a descrição de si mesmo, dizendo assim: imagine, foi dado a mim um espinho na carne. Paulo, do que está falando, espinho na carne? Um mensageiro de Satanás que me esbofeteia a fim de que eu não me exalte. E eu já orei ao Senhor 3 vezes para que eu desviasse de mim, mas a resposta do Senhor para mim sempre foi essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então Paulo começa a descobrir esta verdade que ele descreve lá no capítulo 8, dizendo: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
este Espírito também vivificará o vosso corpo mortal, porque ele habita em vós. De maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne, para viver de acordo com a carne, porque se vivermos segundo os impulsos da carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Paulo traz aqui um elemento para a solução desse dilema, como viver o ir e não peques mais de Jesus. Paulo descobriu algo, e eu tenho a impressão que a palavra vai lançar alguma luz sobre essa questão para todo aquele que pergunta por sua resposta. A palavra é esta: andar no Espírito. Guardem essa impressão. Não andar segundo a carne, porque se andares de acordo com os impulsos da carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, se andarem segundo o Espírito, vocês mortificarem o Espírito em vocês permitirem que ele mortifique as obras da carne, vivereis. Andar no Espírito. Vejam só, existe um versículo na palavra do Senhor que, curiosamente, toda a pregação que eu ouvi, acho que todas, eles usam esse versículo, e eu usei, todas as vezes que eu preguei sobre o versículo, eu o usei para falar a respeito de evangelismo, porque está num bom contexto e porque as palavras dele fortemente sugerem que este é o único propósito. Mas existe um outro propósito. Ouçam um versículo que é curto, Atos 1:8. Jesus, suas últimas palavras na terra, ele está sendo assunto aos céus e em seu corpo glorificado, ele diz para os seus discípulos que estavam ali: recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós fazemos uma extensão desse versículo, dizendo: nós receberemos o poder do Espírito Santo que nos capacitará a pregar o Evangelho. Muito verdade, porque ele fala sobre ser testemunha. Mas ser testemunha é muito mais do que anunciar o plano da salvação para uma outra pessoa. É verdade ou não? Ser testemunha nós somos por atitudes controladas pelo Espírito Santo. Ser testemunha é quando nós refletimos a vida de Jesus através da nossa vida, do nosso proceder, do nosso falar. Ser testemunha é nós vivermos uma vida de tal maneira coerente com os ensinos de Jesus, vivermos cheios do Espírito Santo, que ela é plena dos frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão ou humildade, domínio próprio. Isto é ser testemunha. E da onde vem o poder para vivermos dessa maneira? Vem do Espírito Santo aqui prometido. É assim que vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão, então, receber esta virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na nossa conversão, ele habita em nós e agora ele é que nos dá a força, ele que nos dá o poder. Espírito Santo é Jesus, Espírito Santo é o Pai é o Espírito Santo é Jesus. Nós temos esse poderoso Deus trino dentro de nós, que pode operar em nós pela sua graça, a sua palavra. Vejam só, o apóstolo Pedro escrevendo para as igrejas da região lá do norte da Ásia Menor, hoje em dia chamada Turquia, ele escreveu para o povo naquela localidade, dizendo assim, que eles deveriam estar preparados no seu entendimento, ser sóbrios e esperar e agir inteiramente na graça que foi oferecida a eles na revelação de Jesus. Esse é o ponto central. É a graça de Jesus, o poder derramado por Jesus na minha vida que me capacita a caminhar nos caminhos de Jesus, fazer as obras de Jesus, falar como Jesus, sentir como Jesus e ir pela vida como Jesus disse para aquela mulher:
não pecando mais. É possível essa impecabilidade? Já vou falar a respeito disso. Nós vemos toda evidência de que não, mas, na verdade, esta é a nossa força. Nós caminhamos não como que numa linha ascendente, mas nós caminhamos com algumas oscilações, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E a maravilha é que quando nós tropeçamos, nós não estamos satisfeitos com o tropeço, nós não estamos felizes com o resultado do nosso pecado, e nós somos impelidos, constrangidos pelo Espírito de Deus a limparmos o nosso coração na presença de Jesus e confessamos a Ele, e Ele, fiel e justo, nos perdoa. Ele nos diz: filho, essas coisas escrevi para você, minha lei, te dei a minha graça para que você não pecasse mais. Mas chegue-se aqui, eu sou o teu advogado. Siga adiante, você está perdoado dos seus pecados. É assim que nós caminhamos em relação ao Senhor. Esta é a nossa vida. Este apóstolo Pedro escreveu essas palavras para um povo que vivia nessa região, e eu estou mencionando isso para contar uma pequena história para vocês. Eu e Débora visitamos uma dessas regiões, chamada Capadócia. Nós não tínhamos os meios não, mas recebemos esse lindo presente de uma pessoa amadíssima nossa, e nós lá fomos e vimos muitas coisas interessantes. Essa região, ela tem grutas subterrâneas, naturais, pelo tipo de rocha de que é formada aquela região. Aquilo parece um queijo suíço, subterrâneo e acima da terra também. Os montes são todos perfurados, parece que alguém fez de propósito, mas é assim mesmo. E sabe de um detalhe? Durante a vida do apóstolo Pedro, a igreja do Senhor Jesus, particularmente naquela região, estava passando por grande perseguição, grandes, enormes perseguições. E o povo começou a buscar refúgio nessas cavernas subterrâneas. O povo da Capadócia, principalmente, sobre quem nós ouvimos o relato. E ali eles ficaram, e ali eles viviam como ratos embaixo da terra. Um dia já seria muito para mim. 2, não, 3, uma semana, anos, 150 anos. Os servos do Senhor Jesus que ouviram essa palavra do pastor Pedro, do apóstolo Pedro, esperem, busquem a graça do Senhor Jesus, busquem a graça para purificar a sua alma na obediência à verdade, busque a sua alma, busque a sua graça para ter amor fraternal não fingido, busquem a sua graça para amarem-se uns aos outros fraternalmente, de coração puro. Busquem a sua graça, busquem a sua graça. E esse povo viveu completamente isolado da sociedade por um período de cerca de 150 anos. Passada a perseguição que era movida contra os cristãos, ou pelo menos naquela região, ou pelo menos diminuída, a ponto de que eles pudessem sair. Os detalhes são tantos, eu não tenho tempo de contar-lhes, e gostaria tanto de mostrar algumas figuras para vocês, mas isso vai ficar como um plano para o futuro. Quando eles sentiram que podiam sair, e eles saem, sabe qual foi o depoimento do povo que foi gradualmente travando contato com aqueles homens e mulheres cristãos que viveram sob a graça de Jesus? Eu falei: gente, de onde vem esse povo? Eles são bondosos demais. Eles são cheios de amor. Nós não conhecemos ninguém tão carinhoso, tão leal nos negócios. Nós não conhecemos ninguém tão exuberante em alegria, tão moderados em tudo que dizem e fazem, tão bons empregados. Eram pessoas que tinham na sua atitude exterior a estampa da graça de Jesus que formatou os seus corações. Isso não é uma coisa linda? Isso é maravilhoso, meus amados, maravilhoso. E é uma ordem do Senhor: andai no Espírito. E essa ordem começou longo tempo atrás. O Senhor escolheu o seu servo Abraão, o Senhor escolheu esse homem para dele formar a grande nação onde nasceria o Messias, o Senhor Jesus, e ele disse para Abraão, já próximo ao cumprimento da sua promessa, do nascimento do seu filho Isaque, ele disse: Abraão, ande em minha presença e você será perfeito. Deus Pai
que é a mesma coisa que o Espírito Santo, mesma pessoa que o Espírito Santo, mesma pessoa que Jesus. Ele diz, se você andar na minha presença, você vai ser perfeito. Mais na frente, Jesus fala num texto tão conhecido da nossa igreja, estejam em mim e eu em vocês. Porque como a vara de si mesma não pode dar fruto, assim vocês são. Se não estiverem na videira, vocês não podem dar fruto. Eu sou a videira, Jesus dizia, vocês são as varas. Aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Oh, queridos, vocês estão vendo a indicação de onde é que está a fonte para a vitória sobre o pecado? É andar com Jesus, é andar na presença de Jesus. E ele nos diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vida de vigilância, vida de oração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa debilidade da nossa, essa propensão a cairmos, Paulo vai falar melhor sobre ela quando ele diz assim, que vocês têm que ter em mente isso, que assim como receberam o Senhor Jesus Cristo, vocês também têm que andar nele. Vocês têm que andar nele. E mais adiante, em Gálatas 5, ele diz, andem em espírito e jamais cumprireis as concupiscências, os desejos da carne. Este é o segredo. Nós temos que andar em espírito e evitaremos com isso os maus desejos, os maus planos, os maus pensamentos, porque a carne vai estar sendo subjugada, nossa própria natureza vai estar sendo subjugada por uma força muito superior, que é a força do Espírito Santo que habita em nós. E ele diz em Efésios 5,18, texto tão conhecido, deixe-se encher do Espírito Santo. Não coloquem nenhum tipo de obstáculo, não mantenham em sua vida nenhum tipo de pecado não confessado, porque esse é o obstáculo à presença do Espírito Santo, à eficácia da presença do Espírito Santo em vocês. Como terá sido o futuro dessa mulher? E do homem aleijado, 38 anos, a quem Jesus tinha curado? Como terá sido o futuro deles? Jesus disse para os dois, vão e não pequem mais. Eu gostaria de dizer que os dois se tornaram fiéis seguidores de Jesus, mas a palavra não nos diz nada a respeito. Ela não se refere ao futuro dessas duas pessoas. Mas eu quero lhes contar uma história algo parecida com a história dessa mulher pega em adultério. Eu quero contar uma história algo parecida e esta sim, nós conhecemos o seu fim. Nós sabemos muito bem, porque a palavra de Deus nos revela. O nome dessa moça era Raabe. Eu penso, por todas as razões que a palavra me dá, que devia ser uma moça muito atraente, muito bonita. Mas por alguma razão, não conhecida a nós, ela enveredou por um caminho de vender o seu próprio corpo aos homens daquela cidade muito fortificada, que era uma cidade chamada Jericó, e que Deus tinha nos seus planos varrer do mapa, porque ali vinha o povo de Israel, que atravessaria o Rio Jordão, e ele, por decreto do Senhor, Deus, iria destruir esta cidade. Deus já havia decidido isso. Quando lá do alto céu, lá do seu trono de graça, Jesus olha para uma mulher, essa que eu lhes falei, seu nome era Raabe, a prostituta. E ele vê esta atitude no coração desta mulher. Atitude de que, uau, Deus é grandioso. Ele é bom. Que coisa tremenda. Como é que eu posso me acercar desse Deus? E vocês sabem o que Deus fez? Ele ensinou a Josué que deveria enviar para espiar a cidade de Jericó 2 homens. Eu não sei para que mandar espião, porque a forma como os muros de Jericó caíram, como a cidade foi destruída, não teve nada a ver com qualquer estratégia militar que possa ter resultado do que aqueles 2 espias viram em
em Jericó. Muitos conhecem a história. O povo de Israel cercou a cidade um dia, foi para casa, 2 dias, foi para casa, 3, 4, 5, 6, 7, 7º dia, rodeou a cidade 7 dias, tocaram a trombeta e tudo caiu, todos morreram ou foram mortos a fio de espada. Este era o destino estabelecido pelo Senhor para a cidade de Jericó, mas ele interferiu no seu próprio destino. Ele mandou esses 2 homens, esses 2 espias, e eles, por uma circunstância ou outra, eles foram parar na casa de Raabe, fugidos, porque tinham sido identificados, e o povo de Jericó vinha buscar, possivelmente para matá-los, e eles se escondem. E Raabe viu na presença daqueles 2 homens a providência do Senhor, e ela os ocultou, ela os escondeu, e ela diz para aqueles homens: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Uma pessoa que nunca ouviu nada sobre o Deus de Israel, o Deus único. Nós na cidade temos ouvido o que o Senhor fez, secando as águas do Mar Vermelho diante da sua nação. E quando ouvimos isso, nosso coração derreteu como cera, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por isso, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que vocês vão fazer beneficência a mim, vocês vão me dar vida a mim e à casa do meu pai. Socorro, socorro, vocês têm um grande Deus, socorro, deem vida, livrem as nossas vidas da morte. E ela foi livre. Ela e a sua família, a família de seus pais, foram os únicos sobreviventes da destruição da cidade de Jericó. Essa era Raabe, mas a história não termina aí. A história prossegue e nos diz que Raabe foi integrada no povo de Israel. Ela conheceu esse homem chamado Salmão, com quem ela se casou, e gerou um filho chamado Boaz. Boaz posteriormente conheceu a Ruth. Nós conhecemos a história, um dos livros da palavra do Senhor. E de Ruth e Boaz foi gerado Obed. E Obed gerou da sua esposa a um filho chamado Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Muitas gerações à frente, os descendentes de Davi foram os pais humanos de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia nessa época de Natal, você vai encontrar aquilo que eu creio, eu pessoalmente tomo como a mais linda expressão do amor de Deus pela humanidade. Ele colocou o nome de Raabe na genealogia de Jesus, descrita pelo evangelista Mateus, Mateus 1, 5 e 6. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Através de Raabe veio ao mundo o nosso Senhor Jesus. E quando Maria ora ao Senhor, e ela diz: minha alma engrandece ao Senhor. Maria, aquela moça jovem, pouco mais que adolescente talvez. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou na pequenez, na baixeza, na insignificante humildade da sua serva, eu. Vejam só, queridos, não existe pessoas melhores. A serva do Senhor, tão venerada, tão amada, Maria, ela se via exatamente assim, como ela era de fato, insignificante na sua humildade, em sua pequenez e em sua baixeza, mas por causa da atenção do Senhor, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre todos os que o temem. Ele é o Deus que eleva os humildes. A oração de Maria, lida de uma forma incompleta, mas se encontra em Lucas capítulo 1, versículos 46
a 56. Amados, queridos, estamos nos acercando do Natal. É bom que nós tenhamos em mente, diante de nós, esta verdade. E esta é a minha conclusão. As instruções da palavra de Deus sobre o que devemos fazer na luta contra o pecado, para cumprirmos aquilo que Ele não falou só para a mulher adúltera, não falou só para o ex-aleijado. Vá e não peque mais. Ele fala isso para mim, fala para você. Vejam só as instruções que a palavra nos dá. Elas destroem, conforme espero que eu tenha conseguido ministrar para vocês, destroem por completo várias falsas visões a respeito de como os crentes podem cumprir este mandamento de Deus. Alguns pensam assim, é bom, vai existir um momento especial na minha vida que de repente eu vou ser aperfeiçoado e nunca mais eu vou ter problema com o pecado. Isso não é assim. Nós vimos que não é assim. Outros pensam assim, eu vou deixar essa questão com Deus e Ele vai resolver isso da forma que Ele quer, eu não vou me envolver nisso. Isso também não é assim. Ele fala sobre nós nos envolvermos e buscarmos a presença do Senhor. Alguns pensam que alguma decisão que Ele vai fazer em algum lugar, vestido de alguma roupa especial, em algum monte, ou em algum vale, ou em algum lugar santo, dentro de alguma igreja, de uma catedral, com a bênção de... Se eu tiver um momento como esse, aí então eu vou passar a um nível mais alto de espiritualidade. Engano. Isso não é assim. Em vez disso, a palavra do Senhor nos ensina que o poder do Espírito Santo, que nos fornece a energia para vivermos vencendo o pecado, ela se expressa de uma forma gradual, porém contínua. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas a verdade é que, ao tropeçarmos, o Espírito Santo quer que nós saibamos dessa verdade. E eu a prego mais uma vez para vocês. Ao tropeçarmos e cairmos, Ele nos conta, lá no íntimo do coração, que Jesus, Ele se compadece das nossas fraquezas. Sejam quais forem, Jesus é aquele que tem pena, tem dó das nossas fraquezas e debilidades. E o que Ele faz? Ele nos ensina, filho, busque de mim misericórdia. Isso significa, busque de mim o perdão para o seu pecado e eu o perdoarei. Busque de mim a graça, que significa, busque de mim o poder para que você tenha esta força de obedecer aos comandos que o Senhor dá na palavra dele. Este é Jesus. Jesus que um dia assumiu a forma desse bebezinho. Eu estou sendo tentado a fazer uma coisa não muito protocolar aqui, mas a figura central está tão desaparecida nesse presépio, representada aqui por esta estatuinha desse bebezinho aqui. Jesus, Rei da Glória, aquele que veio ao mundo buscar e salvar perdidos como nós. Um dia Ele veio ao mundo numa noite lá na cidadezinha de Belém, conforme Débora e eu cantamos, e foi uma noite muito especial, uma noite muito feliz para todos os exércitos celestiais e para todos os pobres pastores e pessoas daquele vilarejo de Belém que aprenderam da lição que Deus lhes dava, de que Ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, não para condená-lo, mas para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Vou pedir a vocês que, enquanto eu visto a minha sanfona para cantarmos este hino tão conhecido, Noite de Paz, eu quero pedir ao povo nosso, aqueles que nos ouvem, considere-se parte desse povo, onde quer que você esteja, e pense na possibilidade de mandar para mim, para o meu WhatsApp, um pequeno louvor, um pequeno videozinho de louvor, seja
através de você cantando um corinho, um hino, uma música que você gosta, alusiva ao Natal. Ou seja, talvez... Opa, o microfone aqui está dando trabalho. Tem que achar o microfone. Assim. Muito bem. Eu preferi gravar ao natural para que a nossa fala fosse mais espontânea. Vou chamar a Débora que venha também, mas deixa eu repetir esse pedido que eu estou fazendo. Ofereça o seu presente para Jesus, o seu presente de louvor ao nosso Deus. Que tal? Que boa ideia, hein? Eu gostaria de ao longo da semana, colecionar os presentes no meu WhatsApp, que são pequenos filminhos, seja de você sozinho, da sua família, seja cantando, seja lendo um texto da palavra do Senhor, seja fazendo uma oração. Vamos fazer isso, irmãos? Ah, que lindo que vai ser nós cantarmos, nós orarmos, nós ouvirmos a palavra de Jesus, não só por parte dos pastores, que vão estar fazendo isso de qualquer maneira, mas por parte de todo o rebanho de Deus. E isto inclui os irmãos amados que vivem em outras terras distantes e que estão me ouvindo nessa noite. Vamos cantar agora este hino tão lindo, tão antigo, conhecido de todos. Noche de paz, noche de amor, en sus astros que esparcen su luz, anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Rey de paz, Rey de amor, Deus de mundo criador, quem de todos me pediu, que nos venha conduzir deste mundo à luz. É o Senhor Jesus. Aguardem, para a véspera do Natal, enviaremos uma mensagem para toda a igreja, em português, em espanhol. E vamos postando todo o material, que eu espero que seja muito abundante, dos presentes de Natal que os servos e servas, ovelhas e cordeiros do Senhor Jesus vão estar me mandando. Mais uma vez, seja na forma de um cântico, seja na forma de uma leitura da Bíblia, de uma oração, o que quer que seja que você vai trazer de presente para cultuar o nome do nosso Jesus. Tenham todos uma boa semana. Deus